Olá, caríssimos, caríssimas. Falando sobre o povo de Deus, hoje nós vamos deter um pouquinho sobre os profetas. Nós temos os profetas que não escreveram, são aqueles que agiram, pregaram muito, mas não escreveram nada. E aqueles que agiram, falaram, pregaram e escreveram. Desses nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Dos profetas maiores nós temos os profetas Isaías, Jeremias, o profeta Ezequiel, Daniel. E os profetas menores, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Só para ilustrar, porque o nosso assunto nem é quantidade de profetas, mas o que eles significam. Quando eu era criança, falava-se que profeta era aquele vidente, que ouvia de Deus o que ia acontecer e prevenia o povo para que não acontecesse. Ou, pelo menos, orientava o povo para que tomasse providência antes que acontecesse. Mas na realidade não era isso. Os profetas eram pessoas do meio do povo que tinham uma visão muito maior e que discordava de muita coisa, porque na cabeça dos profetas, o Deus da vida, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, era um Deus amor. Embora o povo de Deus vivia pouco isso. Falava-se muito, mas vivia-se pouco. É muito diferente hoje, né? Então, os profetas, eles faziam denúncias, não de outros povos. Os profetas respeitavam outros povos, outras culturas e outras religiões. Os profetas chamavam a atenção porque eles acreditavam profundamente em Elohim, ou em Javé. Javé não poderia falar o nome, era nome sagrado. Então eles apelidaram Javé de Elohim. Ou seja, é um Deus mais próximo, mais fácil de falar. Não corria tanto risco quanto o nome de Javé, que era um nome extremamente santo. E esses profetas, eles viam as injustiças que aconteciam e denunciavam. E anunciava como que deveria ser. O profeta é isso. Anuncia e denuncia e anuncia. Ele diz o que não pode ser feito e o que deve ser feito. Ele anuncia o que está certo e o que não está certo ainda. E os profetas na época, a grande denúncia de todos os profetas, se a gente for ver, é a mesma. É o poder. Hoje, no mundo capitalista que nós vivemos, nós temos dois fatores importantes que é o grande problema, que os profetas de hoje denunciam também. Nós temos profetas do mundo de hoje, nossa, e como temos, graças a Deus. Ele denuncia o poder e denuncia o ter. Nós hoje temos no mundo capitalista o dinheiro, que é um grande vilão da história. Que quem tem, quem não tem, até o que tem é tirado. Hoje nós vivemos um mundo de escravidão também. É uma escravidão paga. É uma escravidão onde a quem está trabalhando precisa trabalhar, por isso não reivindica tanto, porque ele precisa daquilo lá, porque se ele reivindicar, ele é mandado embora. E ele vai arrumar emprego aonde? Vai trabalhar aonde? Então ele sujeita ganhar menos e continuar trabalhando. Nós vamos tocar nesse assunto ainda de maneira mais detalhada daqui a uns tempos. Isso é grave. E o profetismo é que denuncia isso. O profetismo é aquilo que vê o que está de errado na sociedade e apresenta uma luz, um caminho do que deve ser feito para que aquele erro seja sanado e todos possam viver em paz. Era isso que os profetas faziam.
E o ponto chegou ao tamanho que parece hoje, não? Porque na época antes de Jesus um pouquinho, 50, 60 anos, 100 anos antes de Jesus, muitos, já falei isso aqui, muitos profetas escreviam a denúncia, escreviam o anúncio do Deus da vida e colocava no nome de Miqueias, de Amós, de Abdias, de Daniel, como se fosse deles o escrito. Por quê? Porque eles não podiam dizer, não, esse escrito é meu. Não podiam. Então eles atribuíam a um profeta que já era conquistado, que já era sacralizado, que já era conhecido, e aí a notícia deles iam junto. Terrível isso. Isaías, nós temos 3 Isaías. Isaías é bem lá atrás. Mas nós temos 3 Isaías. Amanhã a gente fala disso. Ser profeta no mundo de hoje é uma necessidade. A nossa igreja precisa muito mais de profetas do que de santinhos. Precisa muito mais de profetas do que de piedade. Toca o sininho, dá um joinha, inscreve-se no canal. Sejamos humanos e vivamos em paz.